Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos e a todos que nos assistem, é com muito prazer que mais uma vez queremos propagar a mensagem do Senhor nosso Deus. Queremos trazer uma mensagem da parte de Deus que encontramos em Deuteronômio capítulo 28 e no versículo 15, com o tema castigo por desobediência. No capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, é o que 95% dos pregadores da prosperidade se apoiam. Só falam da prosperidade, mas não dizem como alguém pode ser próspero. E nós já temos pregado algumas vezes, falando de prosperidade, mostrando o significado ou a exigência de Deus para com aqueles que querem ser prósperos, que é em dar ouvido à voz do Senhor, em obedecer a Deus, guardando todos os seus mandamentos, estatutos, até o versículo 14, que é o que 90% ou mais dos pregadores da prosperidade se apoiam. Porém, nós queremos nesta oportunidade falar do castigo daqueles que são desobedientes. Castigo para os desobedientes. Isso fala no mesmo texto que vem falando de prosperidade para os que obedecem. Vamos, meus irmãos, meditar nesse texto da palavra de Deus. Medite comigo, leia a palavra de Deus comigo. A Bíblia diz que o homem erra por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. É por isso que tem muita gente andando erroneamente. Leiam comigo, versículo 15 a seguir. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão, para fazer até que seja destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da tua maldade, das tuas obras, com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra, a qual passas a possuir. O Senhor te fará com a disca e com a febre e com a quertura e com o ardor e com a secura e com a destruição das tuas sementeiras
e com a ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Então nós vemos uma diferença. No mesmo capítulo, tem duas diferenças, que é bem idêntica. Malaquias capítulo 3, o verso 18. Versículo 18 de Malaquias 3 fala da diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. No capítulo 28 de Deuteronômio, fala nos primeiros versículos, de 1 ao 14, para quem são as bênçãos, que é para aqueles que dão ouvido à voz do Senhor, que são para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que os que obedecem serão abençoados na cidade, no campo, o fruto do ventre, a cria das vacas, os rebanhos das ovelhas, a maçadeira, ao entrares, ao saíres, e tudo onde o homem pôr as mãos. Os inimigos irão por um caminho, fugirão por 7 caminhos. Já no versículo 15 a seguir, nós vemos a destruição para todos que desobedecer ao Senhor. Então não adianta ninguém ficar pregando só prosperidade sem explicar para as pessoas o dever de quem quer ser próspero. Porque o dever dos que querem ser prósperos é obedecer a Deus em tudo. Todos os mandamentos, todos os estatutos da lei de Deus. E para aqueles que não obedecem à palavra de Deus, a Bíblia deixa bem claro, no mesmo capítulo 28, versículo 15 a seguir, que só há maldição para todos que não obedecem à palavra de Deus. E não obedecendo à palavra de Deus, não adianta esforço algum, porque não vai ser próximo nunca. Para ser obediente, para ser próximo, obedecendo à palavra de Deus, basta só obedecer à palavra de Deus. Não precisa fazer campanha nenhuma. E para ser maldito também, não precisa fazer campanha também nenhuma. É só não obedecer à palavra de Deus. Não obedecendo a palavra de Deus, já é maldito em tudo. É maldito na cidade, no campo, o fruto do ventre, a cria das vacas, os rebanhos de ovelhas, e tudo já é maldito. Tudo serão malditos. É o que diz a palavra de Deus. E nós o apregoamos, é a palavra de Deus. Nós não inventamos nada. É a palavra do Senhor nosso Deus. Então, meus prezados irmãos, fiquem atentos a esta mensagem da parte de Deus, porque eu não conheço ninguém fazendo campanha para ser mais santo, para ser mais obediente, para ser um pregador de verdade. Você não vê ninguém fazendo isso. A loucura de campanha que foi colocado na mente das pessoas é para enricar, é para ser importante, mas para crescer espiritualmente, ninguém fazendo campanha. Campanha para ser curado, campanha para prosperar, para enricar, e se vê constantemente. Mas fazer campanha para ser um crente obediente à palavra de Deus, eu nem conheço essas campanhas. Apesar de tantos anos que eu ouço falar, e faz muitos anos que eu ouço esses babados, que não é bíblico, mas sempre eu ouço. Mas fazer campanha para ser mais crente, para repudiar o pecado, a gente não ouve isso. E o cristão, ele tem que fazer campanha continuamente, é para ser mais santo, quer guardar os mandamentos de Deus. Isso quer fazer campanha para ir para o céu, campanha para ser salvo.
é continuamente fazer a vontade de Deus, repudiar o pecado, repudiar o mal. É isso que o cristão precisa fazer, e não viver nessas práticas que não condiz com a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro que os que quiserem ser abençoados por Deus, é necessário dar ouvido à voz de Deus. É necessário obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Então, para o desobediente, a Bíblia deixa bem claro, e não precisa intérprete para interpretar essa história, não. A Bíblia já está clara, que serão malditos todos aqueles que não obedeceram a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem diz. Eu estou falando o que está na palavra de Deus. Versículo 15 a seguir: serão malditos todos aqueles que não der ouvido à voz do Senhor Deus, que não obedeceram a palavra de Deus, que não guardaram os seus mandamentos, que não guardaram os seus estatutos, serão malditos. É a palavra de Deus. Então, meus prezados, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que tem que interessar para nós, para quem já confessou o nome do Senhor, é obedecer a palavra de Deus. Somente isso. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas o Senhor o acrescentará. É pedir as misericórdias de Deus. Nós temos que se preocupar com a salvação das nossas almas. Preocupar com a salvação das almas daqueles que estão lançados nas trevas, que estão sendo escravos do inimigo, escravos dos vícios, escravos da prostituição, da lascívia, da impureza e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Bom, se alguém quer fazer esta campanha para Jesus salvar, está com o rosto em terra, chorando, pedindo misericórdia a Deus, ninguém está pecando se fizer isso por alguém, orando a Deus, buscando a Deus, jejuando por alguém, para ver a libertação de alguém. Mas, para ser abençoado, para ser próximo, o remédio é obedecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem diz. E se alguém obedecer a palavra de Deus, ele nunca vai ser cauda, mas será a cabeça. Se não obedecer a palavra de Deus, ele vai ser cauda. Não adianta, porque a Bíblia diz que é maldito. Ele vai continuar para baixo todo o tempo. Nunca ele vai estar por cima, senão por baixo. Porque é rebelde, é desobediente à palavra de Deus. E não adianta. Com rebeldia pode chorar amargamente. Pode pedir a misericórdia de Deus o tanto que ele quiser, mas se não obedecer a palavra de Deus, Deus não responderá. A Bíblia diz que Deus não responde a oração de pecador, mas dos seus servos, dos seus escolhidos, dos obedientes. Este sim ele responde a oração daqueles que lhe obedecem. Portanto, meus prezados, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós temos motivo para andar de acordo com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor nosso Deus. Se nós não ficar apenas dando ouvido à voz de estranhos, porque são tantos que não se preocupem em ler a Bíblia, em obedecer a palavra de Deus, examinar as Escrituras, mas apenas dão ouvido a fábulas, dão ouvido a mentiras,
há coisas que não condiz com a palavra de Deus. Deus, Ele quer nos abençoar grandemente, mas é de acordo com a nossa obediência. Ele quer nos abençoar. E a maior bênção que o Senhor já me deu foi a salvação da minha alma. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Tenho convicção que se Jesus vier a qualquer momento, eu sou salvo na pessoa de Jesus. Mas eu sei como tenho andado diante do Senhor, e o Senhor sabe muito mais que eu. Como eu tenho procurado andar diante de Deus. Como eu tenho procurado agradar o meu Deus. Deus sabe quanto eu abomino este mundo, com as suas vaidades, com as suas concupiscências. Deus sabe. E é isso que Deus quer de cada um de nós. É que nós venhamos abominar o pecado. Abominar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. É fazer a vontade de Deus. O versículo 1 de Deuteronômio 28, e assim: e se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos e todos os seus estatutos. A Bíblia diz que nós seremos abençoados aonde quer que nós estiver. Porém, se nós não obedecer a palavra de Deus, esteja na cidade, no campo ou em qualquer lugar, seremos malditos. Todos quanto não obedecer a palavra de Deus. Se muitos dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem e que ainda não tinha percebido, examine com bem cuidado, meus irmãos, todo o capítulo de Deuteronômio 28. Procure com muito cuidado e deixe de ficar fazendo essas campanhas tolas, que não prospera ninguém se não obedecer a palavra de Deus. Não adianta. Porque os pregadores da prosperidade, eles apenas eles induzem a pessoa a fazer a campanha da prosperidade já com os reais na frente, já com os reais dentro do envelope, e falo da oferta da viúva para iludibriar, que a viúva deu tudo. A viúva deu tudo que tinha. E a Bíblia diz que a viúva deu o que ela tinha. O que ela tinha, ela deu o que ela tinha. Mas não foi para enricar, não. A Bíblia diz que ela estava fazendo campanha nenhuma. Estava todo mundo ofertando e o que ela tinha, ela deu. Não foi, a Bíblia não diz que foi para enricar. Então, meus prezados, quem não tem dinheiro está pedindo misericórdia de Deus para ter alguma coisa. E não pegar o que tem e dar para quem quer que seja. Não é assim que Deus quer que nós façamos. Deus não quer que nós façamos sacrifício de tolos, sacrifício de louco. Deus se agrada com o sacrifício, dele que seja de todo o nosso coração, com entendimento, voto com entendimento. E a campanha que nós devemos fazer continuamente é obedecer a palavra de Deus. Eu lhe pergunto, meu irmão, quantas campanhas você já fez para ser mais santo? Para ser mais obediente à palavra de Deus? Quantas campanhas? Quantas campanhas tem feito os crentes fofoqueiros para não fofocar mais da vida alheia? Era bom se fizesse, para Deus usar de misericórdia. Quantas campanhas tem feito os que perseguem os fiéis de Deus? Quantas campanhas tem feito aqueles que caluniam, para não caluniar mais o seu irmão, o seu próximo? Não se vê ninguém fazendo esse tipo de campanha para ser mais santo. Campanha para a língua ficar menor um pouco.
Não se vê ninguém fazer isso. Não. Campanha para enricar, porque ser rico materialmente é bom. Mas a maior riqueza que o homem deve ter é a da salvação da alma. É ter convicção que um dia vai morar no céu com o Senhor. Esta é a verdadeira campanha que cada um tem que fazer. Cada crente tem que fazer. É a preocupação de cada um que quer morar no céu. É ser santo. É obedecer a palavra de Deus. Dar ouvido à palavra de Deus. É isso que o Senhor quer. Que todos nós nos preocupemos em fazer para agradá-lo. Deus está querendo de cada um de nós é sermos obedientes à sua palavra. É viver a sua palavra. Se nós não obedecer a palavra de Deus, se cumpre o que está escrito no versículo 15 a seguir de Deuteronômio 28. Seremos malditos em todo lugar, se não obedecermos a palavra de Deus. Certamente, poucos pregam esta mensagem assim. Só pregam a parte da prosperidade, que é bem idêntico o versículo 1 de Romanos 8, que diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ali fica. Milhares de pregadores pregam apenas que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas esquece de pregar a parte B do versículo que diz que aqueles que vivem pecando contra Deus não terá salvação. Não terá vida eterna para aqueles que vivem a prática da impiedade. Só prega que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem na carne, diz a Bíblia, que não poderão agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus vivendo no pecado. Ninguém agrada ao Senhor vivendo em pecado. Ninguém busque prosperidade vivendo no pecado. Porque a maldição, enquanto o homem não se humilhar nos pés de Jesus, não sairá dele. Vai continuar na maldição se não se converter, até ser lançado no abismo eterno. Porque os malditos serão lançados no castigo eterno. Só serão levados ao céu de glória, ao repouso que o Senhor tem preparado, aqueles que realmente deram ouvido à voz do Senhor e que guardaram os seus mandamentos e os seus estatutos. Somente esses alcançarão misericórdia de Deus, somente os que obedecem a Deus. Então não adianta, meus irmãos, não adianta. Se o homem não obedece a palavra de Deus, abençoado não será nunca. Nunca. Pode até receber alguns bens, mas abençoado não será. Pode até ter rebanho, como diz o texto do versículo 15 do capítulo 28 a seguir. Mas vai ser amaldiçoado o rebanho, a cria das vacas, o fruto do vento, a maçadeira e tudo aonde ele pôr as mãos vai ser amaldiçoado. É o que está escrito na palavra de Deus. Porque alguém acha que ter rebanhos, ter fazenda, ter riqueza, ter tudo é abençoado? Não obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que o fruto do ventre, a cria das vacas e os rebanhos de ovelha, todos serão malditos. Todos serão amaldiçoados. É o que diz a palavra de Deus. E a você, meus irmãos, que só tem pregado prosperidade,
e não fala da santificação, lembre que um dia você vai se deparar ante o grande tribunal de Deus. Você vai prestar conta por toda a miséria que você causou com as almas que podiam estar ao lado de Deus, que só pregou a prosperidade e esqueceu de falar da santificação. Ou o homem se humilha, ou o homem se arrepende, ou no céu não vai entrar. Não adianta. É a Bíblia quem fala estas palavras. Ninguém verá Deus se ele não obedecer a palavra de Deus. Ninguém é próximo se ele não é obediente. Ninguém é abençoado se ele não é obediente à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, é que faz nós sermos abençoados. É o que faz nós alcançar a salvação. Chega de tanto engano, chega de tanta balela, chega de tanta mentira. Quantas almas que estão perecendo, precisando de salvação, e os que deviam estar pregando salvação, prego o que não convém, prego mentira que não tem nada a ver com a Bíblia. Então chega, o momento de confrontar o pecado é agora, mais que nunca. Mostrar para os homens que tem que se arrepender dos seus pecados. Ou o homem se arrepende dos seus pecados, ou no céu ele não entrará. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe. A você que está vivendo a palavra de Deus, continue servindo a Deus. A você que tem convicção que não está obedecendo, procure obedecer a palavra de Deus. Quer fazer campanha para ser santo? Se humilhe diante de Deus. Tenha temor de Deus. Viva para o Senhor. Jesus está voltando. Breve ele voltará para buscar os seus escolhidos. Fico com essas palavras. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.